Vou repetir aqui, ótimo dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Cine Noroeste Paulista. Acredito que muitos já me conhecem. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou executivo técnico de negócios na Cine Noroeste Paulista. Eu efetuo as apresentações dos módulos de gestão de pessoas e gestão de acesso e segurança. E hoje nós vamos começar a apresentar o nosso módulo painel de gestão e o aplicativo Marcação de Ponto 2.0. Ok? Nesse momento que nós estamos, muitas empresas estão com home office e nós não podemos deixar a gestão tão distante, né? Então, nós temos que trazer a gestão para próximo, principalmente dos gestores que também estão home office, e a marcação de ponto para que ela possa ser executada em home office sem nenhum problema, toda integrada com os sistemas de ponto e a folha de pagamento sênior. Estou aguardando mais alguns instantes para começar, tá? Já estou compartilhando aqui a nossa tela do painel de gestão. Então, pessoal, durante a apresentação, nós poderemos tirar algumas dúvidas, tá? E aí vocês podem compartilhar algumas dúvidas no bate-papo, ou, se preferirem, depois da apresentação, entrar em contato com o nosso pessoal do comercial, que estará disponível para atendê-los. E as dúvidas aí técnicas que vocês tiverem, podem colocar no bate-papo, que assim que possível eu estarei respondendo, ou nós teremos aqui alguns apoiadores aqui que podem também estar respondendo essas dúvidas, tá? O importante aqui nesse webinar é que todos conheçam a ferramenta, que eu consiga aí, no tempo que a gente tem a apresentar, as principais funcionalidades do produto e deixar claro para vocês qual é o nosso foco com esses produtos e também tirar as dúvidas técnicas aí para que todos possam conhecer melhor. Bom, acho que agora nós podemos iniciar essa apresentação, né? Então, novamente, ótimo dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar uma apresentação, esse webinar da Cine Noroeste Paulista, a apresentação do painel de gestão, nosso módulo de HCM Gestão de Pessoas, e a apresentação do aplicativo Marcação de Ponto 2.0. Então, fiquem à vontade para questionar no bate-papo qualquer dúvida que tenham do produto, e no decorrer da apresentação, ou logo mais para o final da apresentação, eu pretendo responder todas as dúvidas, e caso a gente não consiga responder alguma dúvida, a gente vai estar disponível após a apresentação para qualquer contato, tá, dos nossos participantes. Aqui comigo na apresentação tem alguns apoiadores técnicos que também podem auxiliar na resposta técnica de qualquer dúvida, ok? Então, espero que todos estejam me ouvindo bem. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou executivo técnico de negócios da Cine Noroeste Paulista, efetuando as apresentações, análise de aderência e levantamento de escopo e projeto dos módulos gestão de pessoas e gestão de acesso e segurança. Ok?
Então, pessoal, começando aqui a nossa apresentação, esses produtos eles são totalmente web, são totalmente hospedados em nuvem, e SaaS da Senior, onde vocês não precisam se preocupar com infraestrutura interna, tá? Todos esses produtos, eles serão oferecidos integrados aos sistemas da Senior via APIs que já estão prontas pela Senior, APIs que já estão implantadas no ambiente de cada cliente nosso, e não precisa nem de customização para essa integração, tá? E nem de preocupação com o banco de dados ou com estrutura interna. Como eu disse, os produtos são todos hospedados em SaaS da Senior. Tá? Então, começando pelo painel de gestão, aqui nós vamos verificar que existem outros produtos. A gente vai agendar futuramente novas apresentações de outros produtos, tá? E hoje nós vamos focar em painel de gestão e marcação de ponto 2.0, onde o marcação de ponto 2.0 ele é um aplicativo de ponto eletrônico. Então, na verdade, é um produto que substitui o relógio. Então, como a gente está vivendo essa necessidade de home office e a gente percebeu um ganho desse home office, e muitas empresas vão manter esse home office, então esse produto permite que o colaborador da casa dele ele consiga efetuar as marcações de ponto, tá? Via sistema e integrado já com o seu sistema de ponto, ok? Então nós vamos iniciar aqui pelo painel de gestão e logo após o painel de gestão eu vou falar do marcação de ponto 2.0. O painel de gestão ele é focado na descentralização do nosso departamento pessoal, tá? E conforme eu vou adquirindo os outros produtos que vocês podem observar, que é gestão de recrutamento, carreira e sucessão, gestão de desempenho, admissão digital, gestão de remuneração, pesquisa de clima e gestão do ponto, eu não vou descentralizar somente a folha de pagamento, eu vou descentralizar também os recursos humanos e outras áreas da empresa. Tá? Então, ele vai incorporando novas funcionalidades conforme o cliente vai adquirindo novos módulos. Tá? O painel de gestão ele descentraliza necessariamente a parte de cadastro do colaborador e gestão à vista da folha de pagamento desses colaboradores. Então, o gestor ele consegue acompanhar o time dele à distância com todas as informações necessárias e atualizadas, né, automaticamente pela folha de pagamento. Então, como eu disse, essas atualizações elas acontecem através de APIs, né, que comunicam com o sistema em nuvem e atualiza o que está acontecendo na folha de pagamento, e o gestor ele não fica nem desatualizado e não precisa ficar recebendo relatório ou buscando informação do departamento pessoal. O departamento pessoal consegue focar em mais gestão e o gestor também consegue ter a gestão à vista, a gestão em tempo real, onde ele consegue estar atualizado, ok? Então, nós vamos entrar nessa gestão e vamos começar a observar o que ela traz, né, de benefício. Primeiro item aqui, eu estou conectado com uma pessoa que é gerente de recursos humanos, tá? Então, por que eu comecei com essa visão? Para que a gente possa observar uma parte inicial de configuração do produto, que é importante quando eu for apresentar algumas rotinas, para que vocês tenham essa visão. Então, aqui, se a gente for falar dentro do painel de gestão algumas configurações, eu tenho a administração de papéis. E o que são esses papéis? São tipos de acessos, né, que eu vou ter no produto, gerenciando o que cada um pode executar. Então, nós temos o papel do administrador da ferramenta, que vai administrar toda a ferramenta do sistema em nuvem. Nós temos o papel do pessoa de departamento pessoal, que são as pessoas que podem visualizar o time como um todo, a empresa inteira, que são as pessoas da parte de departamento pessoal. Nós temos o papel do gestor, então todos os gestores eles vão poder visualizar o produto da mesma forma, cada um visualizando a sua hierarquia, tá? E nós temos o papel do colaborador. Esse, por sua vez, consegue visualizar apenas as suas informações, tá? Mas também vai estar integrada à ferramenta, vai estar também verificando os seus processos, seus resultados, ok? Depois nós temos aqui o que é liberado para atualização cadastral. Então, o departamento pessoal isso pode ser gradativo,
né, não precisa ser de uma única vez, eles podem dizer o que pode ou não ser executado de atualização cadastral pelos colaboradores, tá? Então, o colaborador pode alterar o endereço, o colaborador pode alterar os seus contatos, ficha familiar, documentos, formação acadêmica. Então, vai ser liberado. E conforme libera essa atualização, também obriga comprovantes, né? Então, por exemplo, alteração de endereço, nós vamos ver logo mais. Se o colaborador for alterar o endereço dele, ele vai ser obrigado a inserir um comprovante daquele endereço que ele alterou, para que o departamento pessoal possa analisar o documento perante as informações e aprovar essa alteração. Como os sistemas são totalmente integrados, assim que o departamento pessoal ele analisa a documentação e analisa os dados e aprova, o sistema altera a folha de pagamento automaticamente. Então, o colaborador entrou com o novo endereço, colocou o seu comprovante, as pessoas do departamento pessoal vão estar analisando esses dados aqui na ferramenta do painel de gestão e aprovando já vai alterar o endereço do colaborador lá na folha de pagamento. Tá? Então, sempre levando um ganho de produtividade e garantindo a inserção única no produto. Né? Então, nós não teremos aí mais pessoas inserindo a mesma informação que o colaborador já inseriu. Tá? E assim como os demais itens aqui de atualização cadastral. Tá? E aí nós temos algumas configurações a mais, aí temos que mudar a cor do ambiente ou logotipo para o formato do cliente, o logotipo do cliente, nós temos que inserir alguns hyperlinks, ou de relatórios, ou de outros sistemas, né, que o cliente possa ter, que são ligações para que ele possa integrar com outros sistemas através da ferramenta, tá? Log de auditoria de comunicação, aí a auditoria de comunicação e o que está sendo feito por cada usuário do produto, e se eles podem, ou que eles podem alterar no perfil público, tá? Então, quando a gente for falar também de perfil público, a gente vai dizer o que o colaborador pode ou não liberar no perfil dele, tá? Então, vocês vão ver logo mais que o colaborador, ele pode dizer que todos os outros colaboradores da companhia pode analisar sua data de nascimento, né, de aniversário, resumo, mas aqui eu posso dizer que ele não pode ter essa opção. E aí, os demais colaboradores também não vão estar alcançando essas informações. Isso faz parte da administração do departamento pessoal, ok? Outra configuração importante, quando eu estou olhando para a gestão de recursos humanos, é em questão a férias, né? As férias, ela tem uma política. Em que momento que eu posso solicitar as férias, em que momento quais os dias que podem iniciar essas férias. Então, imagine um líder ou um colaborador que vai solicitar as férias agora, por exemplo, para o dia 1º. Né? Muitas empresas não permitem que as férias sejam solicitadas com início antes de 30, 60 ou 90 dias. Cada empresa tem a sua política. Né? Então, se eu quero iniciar uma férias, eu tenho que ter pelo menos 30 dias de antecedência. Isso é parâmetro que você já vai colocar na política de férias. Quando o colaborador ele for solicitar essas férias, ele vai receber as mensagens de que ele tem que solicitar com essa antecedência. E aí, em vez de ele começar agora dia 1/9, ele vai ter que jogar lá para 1/10 ou 1/11, dependendo, né, da regra de negócio de cada cliente. Tá? Então, nessa política, nós temos alguns parâmetros que o departamento pessoal vai inserir. Ele vai dizer para as políticas qual a empresa que ela pertence, né? Então, a política ela pode ser por empresa, tá? E aí nós vamos vir aqui e verificar qual é essa política, tá? Então, nós temos aqui o fracionamento, né? Então, é permitido o fracionamento solicitado pela liderança e pelos colaboradores? Lembrando que quem vai poder solicitar essas férias poderá ser o próprio colaborador e poderá ser o gestor. Então, é permitido o fracionamento? Né? E aí aqui ele traz quais as opções de fracionamento, tá? Que você pode liberar. Solicitação de férias, definir o número mínimo de dias de antecipação para solicitar. Então, como eu disse, né, se a gente vai utilizar esse item, né, e a gente colocar aqui que é 30 dias,
ninguém vai conseguir solicitar férias com o início das férias com menos de 30 dias. Tá? Isso a gente também tem uma política de aprovação, e que se essa aprovação não finalizar até a data 30 dias antes do início, ele também vai bloquear essa solicitação. E aí nós temos aqui, alterar a solicitação de férias. Então, quantos dias antes eu também posso alterar essa programação? Então, eu programei férias, eu quero alterar essa data. Tem empresas que programam férias já para o ano todo, e depois acontecem algumas mudanças, isso é natural. E aí eu vou poder alterar com quanto tempo de antecedência? Pessoal, isso é para garantir, né, como nós estamos descentralizando a questão de folha, é para garantir que já não estejam lá no departamento pessoal calculando férias e os colaboradores, os gestores ainda estão alterando o período. Então, nós estamos tentando garantir toda essa responsabilidade, apesar da gente descentralizar para essas pessoas, também temos como dar responsabilidade e garantir, né, que não perca a integridade, ok? Cancelar a solicitação de férias, outro prazo também importante. Início das férias, né? Verificar a data de início do período das férias. Então, ver os dias não permitidos. E aí, aqui, ele informa quais os dias que não são permitidos solicitar e iniciar essas férias. Então, imagina eu colocar que o início das férias é no dia da folga ou no dia da compensação, tá? Então, ele bloqueia algumas datas de início, tá? Dobra início de data de retorno. Então, verificar a data limite, né? Período anterior quitado. Então, ele não vai permitir buscar um período aquisitivo que não seja um período mais antigo que esteja aberto. Então, enquanto tiver algum período em aberto, né, o período mais antigo, ele ainda vai ser o período que poderá ser solicitado. Eu não posso solicitar períodos depois daquele. Tá? A solicitação de abono, e aí, nesse caso aqui, tem empresas que não permitem, né, solicitar abono, solicitar adiantamento de 13º. Então, nesse caso, você vai liberar que solicite o abono? Então, se eu colocar 20 dias de férias, eu vou colocar 10 dias de abono e eu vou poder solicitar ou deixar aberto para uma outra férias, né? Então, se eu colocar que eu posso solicitar o abono, aí ele vai perguntar, né, qual o período que nós temos para poder solicitar esse abono, né? E quantos dias que esse abono pode ser solicitado? É até 10 dias, é 10 dias fixo, tá? Saldo de férias, né? Então, o saldo de férias, o férias com início anterior ao período acessível. Então, quer dizer, eu posso dar férias para o colaborador que ainda não tem os 30 dias completos, tá? Adiantamento de férias. Como eu disse, adiantamento do 13º nas férias. Eu posso adiantar o 13º nas férias, então, quando o colaborador programar suas férias, ele pode inserir que ele gostaria de receber esse adiantamento do 13º? Tudo bem? Então, essas são as políticas, né? São as regras da política que vocês podem definir, inserir por empresa, tá? E aplicar para que cada pessoa que vai solicitar, ele tenha que respeitar esses parâmetros. Então, foi esse o caso que eu entrei aqui como gestão de RH. Aí a diferença agora de gestão de RH e líder é que o pessoal do RH, eles conseguem verificar a empresa como um todo. E o líder vai verificar focado na sua equipe, né? Então, aqui nós temos alguns gráficos, alguns dashboards, que traz para o RH algumas informações, como quais as solicitações que eu tenho de colaborador aberto. As solicitações, elas entram como notificação aqui pelo produto, pelo painel de gestão. Ele vem como notificação assim que é feita uma solicitação. Vem por e-mail, né? Então, as pessoas vão receber por e-mail também essa solicitação. Então, se você não estiver com o painel de gestão aberto, vai receber essas informações por e-mail. E também pelo aplicativo do celular, né, que ele compõe o produto. Então, o aplicativo também faz a notificação. Tá? Então, aqui eu tenho a quantidade de feedbacks mensal efetuadas, né? Então, quantos feedbacks ocorreram por mês entre os colaboradores ou entre os gestores? Quantos feedbacks foram solicitados, né? Então, aqui são feedbacks escritos, né? E aqui, quantas vezes foram solicitados os feedbacks por mês? É quando a gente
vai lá e solicita o feedback para alguém, e aí ele traz os solicitados atendidos e os solicitados não atendidos. Tá? Então, ninguém respondeu aquela solicitação. As férias, né? Aí a gente separa as férias por 3 análises, que são períodos concessivos já vencidos, e nós temos 208 colaboradores, 7 colaboradores com períodos que estão a vencer em 90 dias e 18 colaboradores com períodos que estão a vencer em 90 a 180 dias. Tá? Isso é um aviso para RH, ou para que ele cobre, né, os gestores para programar essas férias, né, ou para que ele programe por aqui mesmo. Tá? E aqui ele pode detalhar, sempre analisar quem são as pessoas que estão participando dessas informações. E aqui ele tem os hyperlinks que ele liberou. Ele pode liberar qualquer relatório que vocês têm na folha de pagamento, no ponto ou outros módulos da Sênior. Então, qualquer relatório que hoje você precisa ficar emitindo e enviando para os líderes ou até para os colaboradores, você já pode compartilhar por aqui e eles vão ter acesso sem a necessidade de solicitação ou que vocês tenham que imprimir ou mandar por e-mail. Né? Então, vocês vão anexar esses relatórios e as pessoas vão estar emitindo os relatórios sempre quando necessário. Tá? Então, o departamento pessoal, o diferencial do departamento pessoal no produto é a gestão, né, mais de processo do produto. E aí sim, nós vamos então agora verificar a integração, a visualização, né, quando é parte do líder. Tá? Então, eu vou fazer o logoff aqui do gestor de departamento pessoal, vou entrar como o gestor líder, tá? Então, agora, esse usuário, ele é gestor líder de equipe, tá? Como que a gente define essas lideranças, né? Como que elas acontecem no produto? Então, o painel de gestão ele é construído em cima do posto de trabalho, tá? É um pré-requisito do produto. O posto de trabalho ele é a função executada na área em que você está, né? Então, é, é construído uma hierarquia de posto de trabalho e essa hierarquia de posto de trabalho é que define quem é líder de quem e qual é a hierarquia da empresa. Então, aqui nós temos essa visualização, né, iniciando aqui pelo presidente, vindo para seus subordinados diretos, então liderados diretos, tá? E aqui no caso nós estávamos acessando aqui com a Carolina e agora com o Paulo, tá? Então nós podemos ir aqui sempre visualizando essa hierarquia por completo, né? E ir descendo até o último nível, até onde nós não teremos mais a parte de gestão, tá? Eu cliquei aqui para acessar o canal de colaborador aqui. Então, para o Paulo, que é um gestor, essas são as pessoas que estão logo abaixo dele, tá? Que nós chamamos nesse produto de liderados diretos. Se alguma das pessoas abaixo dele também fossem líder, nós teríamos então abaixo dessas pessoas os liderados indiretos do Paulo. Então, o Paulo ele consegue ver dessa hierarquia, desse nível de hierarquia para baixo, todos os colaboradores, ok? Assim como a Carolina vai conseguir visualizar o Paulo, os demais e também o pessoal aqui de baixo, o pessoal que está abaixo do Paulo, tá? Então, cada gestor ele consegue visualizar toda a hierarquia abaixo de onde ele está, o nível dele, tudo bem? Dessa forma, então, a gente garante que se eu transferir o Paulo de posto de trabalho, então se eu pegar o Paulo e levar ele para outro posto de trabalho, e no lugar do Paulo eu colocar um outro gestor, esse novo gestor já está na ferramenta parametrizado. Tá? O posto de trabalho, gerente de manutenção, ele vai ficar no mesmo local, esperando que outro gestor entre nesse posto e aí assuma a liderança daquela área. Ok? Seguindo, então, com essa informação de quem é líder de quem, como é construída essa liderança dentro da ferramenta,
Então, nós vamos começar aqui analisando a questão de férias, tá? Eu vou voltar aqui para o Analytics, porque o Analytics ele faz parte do painel de gestão, assim como integrado com todos os outros produtos. Então, eu vou verificar aqui no Analytics o que o painel de gestão traz de dashboards, tá? E como esses dashboards podem maximizar essa liderança, ok? Então, eu vou entrar no Analytics da equipe, onde o gestor ele vai conseguir verificar dashboards, como sempre, atualizados, para que ele possa, então, tomar as suas providências ou realizar o seu trabalho em cima da gestão. Então, nós temos aqui, tá, alguns relatórios já disponibilizados para esse gestor, tá? Que, como eu disse, qualquer relatório do sistema sênior você poderá inserir aqui e facilitar a gestão do dia a dia. Aqui ele já colocou no resumo dele, né? E o que é o resumo? O resumo é o acesso rápido dos favoritos desse gestor, isso é por gestor. Então, cada gestor ele pode vir, né, e verificar os dashboards e ele dizer o que é favorito, né? Então, eu vou, por exemplo, alterar aqui, eu vou colocar aqui a parte de contratos a vencer como favorito. Isso automaticamente já veio aqui na parte do resumo, né, esses contratos a vencer, tá? Auxiliando aqui a visão do gestor. Se ele tira essa visualização como favorito, ela sai do resumo. Então, ele vai definir, cada usuário vai definir o seu resumo. O colaborador também tem o seu resumo, tá? Então, eu vou continuar a partir do resumo, eu vou verificar a equipe. Então, aqui nós temos os filtros, né? Empresa, estabelecimento, cargo, departamento, que é o local de trabalho, centro de custo, turnos, escalas, liderados. E aí aqui é onde eu vou verificar a hierarquia logo abaixo ou toda a hierarquia abaixo de mim, né? Então eu tenho o liderado direto, que são aqueles que estão, como eu disse, logo abaixo a minha pessoa, né? Então logo abaixo de mim, e todos os que estão para baixo, né? Então se eu tenho abaixo de mim algum outro líder, e eu quero verificar as pessoas que estão abaixo desse líder, eu vou colocar como todos os liderados, ok? Vou fazer isso agora, para vocês verificarem. Posso buscar, né, gestores que estão abaixo de mim e aí fixar para eu ver só apenas a hierarquia daqueles gestores que estão abaixo de mim. Então, se eu quero ver todos que estão abaixo, porém de apenas uma gestão, né, então eu vou colocar aqui qual é o gestor e aí eu vou verificar a hierarquia total daquele gestor, tá? Que está abaixo de mim, não cargo par ou de outra área. E eu posso colocar aqui os colaboradores que eu quero verificar. E aí eu vou filtrar, então, desta forma aqui, tá? O sistema vai trazer para mim, então, todas as pessoas, como eu disse, que estão abaixo da minha hierarquia. Então, aqui eu tenho como fazer ações, né? Eu tenho como acessar o perfil da pessoa, acessar analytics daquela pessoa, solicitar ou escrever feedback, tá? E aí, outras visualizações que faz parte de outros produtos e não necessariamente do painel de gestão. Então, como ali, classificar a posição-chave, candidato à sucessão, ele faz parte do módulo carreira e sucessão, não do módulo painel de gestão. Mas como a ferramenta que eu estou utilizando ela é completa, então eu vou ter acesso a todos os produtos de gestão de pessoas da série, tá? Então aqui eu vou ter como visualizar todas as pessoas que fazem parte dessa hierarquia, ok? E aí eu vou vir para o perfil dessa equipe, né? Então qual é o perfil que eu tenho nessa equipe? Efetivo por tipo de contrato. Então eu quero saber se abaixo de mim tem um menor aprendiz, tem um estagiário, tem uma pessoa que é terceirizada, né? Tem uma pessoa por contrato de prazo determinado, tá? Um CLT. Então aqui eu vou ter a porcentagem de divisão dessas pessoas. O nível de escolaridade também eu vou ter dessas pessoas que fazem parte dessa hierarquia, tá? O grau de instrução. E aqui eu posso detalhar, buscando quem são as pessoas e quais as pessoas que fazem parte de cada grau de instrução. Logo abaixo, eu também vou verificar a força de trabalho por geração de idade, né? Então, aqui eu também tenho como unificar esses gráficos, né, olhando os e saber trabalhar, principalmente nessa questão que a gente está passando por home office, tem muitas pessoas começando a rever os benefícios, a rever as políticas desse benefício, né? Então, já tenho empresas que eu estou conversando que estão falando sobre benefício de forma flexibilizada. Então, ela fornece o benefício
de acordo com a necessidade de cada colaborador. E o colaborador pode optar. Então, ele pode diminuir, por exemplo, o benefício dele de plano de saúde e aumentar um outro benefício que talvez ele não teria. Então, a empresa foca no valor do benefício fornecido para cada colaborador e não no próprio benefício. E isso tem melhorado muito, né, quando o colaborador ele dá o feedback. Ele olha e fala, olha, antes eu não poderia ter um valor para me ajudar com uma academia, e hoje eu tenho. Então, eu posso reduzir o meu plano de saúde, colocar um plano de saúde mais simples, por exemplo, que isso diminui os valores do benefício voltados para aquele colaborador e ele focar em benefícios que para ele é mais importante no momento. Então, eu estou falando o quê? De pessoas mais jovens que buscam mais aqui a parte de academia, outra parte de interação cultural, por exemplo. E aí eu tenho pessoas que estão mais preocupadas realmente com o plano de saúde. Então, ela foca no plano de saúde maior, com mais dependentes, tá? E reduz outros benefícios. Mas aí eu estou atendendo a questão de gestão orçamentária da empresa, tá? E aqui eu tenho um gráfico de turnover, né? Deixa eu ver por que ele não está preenchido. Pode ser que nesse período, mesmo que não houve turnover, era para ter o gráfico ali. Deixa eu verificar aqui. Vamos alterar para verificar se, alterando o filtro, se ele altera o gráfico, tá? Realmente, ele não está alterando aqui. Depois a gente pode verificar na questão de gestão de RH se lá eu tenho como visualizar esse gráfico de turnover. Ele mostra quem foi desligado, quem foi admitido nos últimos 4 meses, tá? E eu consigo acessar quem são as pessoas, tudo bem? E aí, vindo para a parte de folha, deixa eu voltar aqui a visualização para todos os liderados, porque eu tenho mais informações, tá, no gráfico. Pronto. Então, aqui, pessoal, ele já vai começar verificando os períodos concessivos de férias, tá? Então, nós temos aqui, como eu disse, né, ele é separado em 3 quebras. Os vencidos, os que estão vencendo nos próximos 90 dias e os que vão vencer de 90 a 180 dias, tá? E aqui eu já vou entrar nessa parte, porque ela é o que o pessoal mais busca quando eu descentralizo, né? Então, o líder poder programar as férias dos seus liderados, ou o próprio colaborador solicitar a sua programação de férias, tá? Isso é parametrizável. Eu quero que o colaborador consiga solicitar suas férias, eu vou lá, parametrizo, o departamento pessoal parametriza, libera para que o colaborador possa solicitar suas férias. Qual que é o fluxo dessa solicitação? Se o colaborador efetuar a solicitação de férias, o fluxo vai imediatamente ao seu gestor e após o gestor aprovar, vai ao departamento pessoal. Tudo, lembrando, notificado pela própria painel de gestão, por e-mail e pelo aplicativo, tá? Se o gestor solicitar essas férias, então vai direto para o departamento pessoal, ok? Então, aqui eu vou buscar se tem algum colaborador aqui vencendo em 90 dias, ele mostra a data limite, tá? E aí nós temos que respeitar aquela política parametrizada, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, se a data limite é 18/9 e hoje é 17, eu não conseguisse solicitar férias, né, com menos de 60 dias de antecedência, aqui eu já estaria bloqueado, eu não conseguiria solicitar essas férias, eu teria que entrar em contato com o departamento pessoal. Agora, se eu estou aqui de 90 a 180 dias, e aí eu tenho um prazo bem maior de limite, e eu estou respeitando a política, então aqui eu consigo programar férias coletivas, tá? Ou individual, tá? E aí eu vou clicar para programar essas férias, o sistema vai me mostrar que eu estou programando férias do Matheus, o período aquisitivo das férias do Matheus e quantos dias ele tem de saldo. E agora eu vou inserir qual a data do início, né? Então, quando que ele vai iniciar essas férias? Aí, lembrando, tem que respeitar a política. Eu vou colocar aqui que é dia 5/10, tá? Aqui eu vou inserir quantos dias de férias, lembrando que se for permitido o fracionamento, né? E eu poder colocar aqui 5 dias, 10 dias, 20, 30, eu vou poder fracionar essas férias, tá? E aí eu vou colocar aqui quantos dias de férias ele terá. Esses 2 campos, lembrando lá na política que vocês podem ou não liberar, né? Então, tem empresas, por exemplo, que não têm permissão para abonar e nem para adiantar o 13º. Então, esses campos eles não estariam visíveis, ok? Se é permitido, se na política é permitido essa solicitação, então ele pode vir aqui solicitar o adiantamento do 13º e solicitar o abono de 1/3, inserindo aqui
quantos dias seria de abono, tá? E ele vai colocar uma observação, se ele tiver interesse de colocar uma observação, e salvar e enviar essa solicitação, tá? Então, aí será enviada uma solicitação do Matheus lá para o departamento pessoal, tá? Então, ele vai enviar essa solicitação, já gravou a solicitação, já foi encaminhada para o departamento pessoal através da solicitação pelo gestor. Ele volta e aí o gestor vai verificar quais são os colaboradores que ele ainda tem que fazer essa solicitação de férias, tá? Ele também vai poder ver a própria férias, né? Fazer a gestão da própria férias. Então, aqui ele vai observar agora o calendário das férias das pessoas que fazem parte da hierarquia, para tomar o cuidado de não programar férias para o mesmo pessoal. Imagina eu dar férias, né, para um cargo específico que eu tenho na empresa, eu tenho 4 pessoas, e eu dar férias para as 4 pessoas no mesmo período, eu não terei ninguém executando aquela função. Então, desta forma, a gente vai analisar no calendário para quem for solicitado no período, né, para que eu evite, então, solicitar, como eu disse, para as pessoas que não podem tirar férias ao mesmo tempo, tá certo? Então, aqui ele traz para nós pendente com o gestor, pendente com o RH, programada e calculada, tá? Então, aqui ele pode navegar pelos meses para verificar. E aqui ele vai verificar, o Alexandre já está calculado, né? O Paulo ainda está pendente com o próprio gestor, que é um sistema de demonstração, tem algumas informações, né? Então, nós temos aqui o Paulo, né? O Alexandre, e aí, quando que iniciou aqui? Dia 15, e aí você consegue verificar que a data fim aqui é dia 4, né? O Paulo depois tem outra solicitação aqui, e aí é para o próximo mês, né? Dia 1º, né? Então, nós temos como verificar quando inicia e quando finaliza cada solicitação de férias. Tudo bem? Ele também pode ir para os meses seguintes e verificar o que tem programado para frente, né? Para que ele, como eu falei, para que ele não dê férias para o time de forma equivocada. Esse calendário de férias, o colaborador também pode visualizar. Então, se eu vou solicitar as minhas férias e eu tenho outro executivo técnico de negócios aqui na empresa, eu tenho que verificar quando ele está de férias para ele não estar de férias no mesmo período, né? Então, eu também posso, como colaborador, verificar. O líder, ele também vai ter as férias dele, né? Então, ele também vai poder verificar as férias dele. O que tem férias aberto, o que já tem férias programado, o quitada. Então, aqui tem os períodos aquisitivos, tá? Aqui ele já pode solicitar férias, é a mesma visão de um colaborador. O colaborador também vai ver seus períodos em aberto e seus períodos quitados. Quando eu tenho o período quitado, a diferença do período quitado é que eu já posso vir aqui, ó, e visualizar o recibo de férias. Esse relatório de recibo de férias, ele é o mesmo que vocês vão emitir lá na folha, tá? O layout é o mesmo, não é um layout diferente. Então, isso facilita a segurança da informação. Então, se você emitiria um recibo de férias lá na folha de pagamento para enviar a esse colaborador, ele mesmo pode estar emitido por aqui, tá? Então, aqui está o recibo de férias, o layout, que é o mesmo da folha de pagamento. Ele pode estar emitindo o aviso de férias, tá? Lógico, o aviso de férias ele pode emitir antecipadamente, então, quando a programação já está feita, tá? Eu vou verificar aqui para cima, deixa eu verificar aqui. Ó, aqui ele já tem uma férias programada, ele já pode emitir o aviso, sem que ela esteja quitada, sem que ela esteja calculada, porque ela já está programada, já está aprovada, então ele já pode vir aqui e emitir o aviso de férias daquelas férias já programadas, ok? Então, pessoal, vocês verificam que quem está tomando as ações é o líder, é o colaborador, facilitando o dia a dia do gestor da área de departamento pessoal, tá? O que acontece com essas férias quando elas estão programadas, tá? Então, elas vão, depois de aprovada pelo departamento pessoal, ser inseridas como férias programadas lá na folha de pagamento. Lá na folha de pagamento, quem não usa a programação de férias, depois fique à vontade para tirar dúvida com a gente, lá eu tenho como calcular férias programadas de forma coletiva. Então, o que quer dizer isso? Férias coletivas, a gente entende que é o mesmo período, né, e a mesma quantidade de dias. Então, se eu for dar férias coletiva para uma equipe,
eu for dar 20 dias para aquela equipe, todo mundo vai sair no mesmo dia e vai ter 20 dias de férias. Quando eu falo de programar férias individualmente, eu estou dizendo que uma pessoa vai sair de férias dia 5, a outra pessoa vai sair de férias dia 15, e cada uma vai ter a sua data de início das férias. Cada uma vai ter, um vai ter 5 dias, outro vai ter 10 dias, outro vai ter 20 dias. Eu estou programando essas férias de forma individual. Essas programações estão caindo na folha de pagamento. E lá na folha de pagamento, a pessoa de departamento pessoal, que já olhou no painel de gestão essas férias, já respeitou a política, já aprovou essas férias, ele vai entrar na folha de pagamento e vai colocar para calcular férias programadas, por exemplo, de 1/9 a 30/9. Então, hoje, dia 17, ele estaria calculando as férias do mês 9. Ele não lembra, ele não precisa saber quem são as pessoas que têm férias programadas para o mês 9, tá? Ele vai pedir para o sistema calcular quem tiver saído de férias de 1/9 a 30/9. E o sistema vai trazer para ele cada cálculo com o seu recibo individual. E já atualiza aqui, dizendo que o cálculo foi processado, tá? Então, essa atualização para cá, ela demora um pouquinho, porque, lógico, eu estou calculando as férias, eu posso estar analisando alguma informação, e ele vai atualizar de um dia para o outro. Então, de um dia para o outro, a gente parametriza desta forma, a gente atualiza aqui. E aí, eu calculando hoje e amanhã, o líder ou o colaborador já pode vir aqui e emitir o recibo de férias, tá? Facilitou na vida do gestor de departamento pessoal de que forma? Eu não preciso calcular férias um por um. Então, imagina, eu tenho lá 1.000 colaboradores, cada gestor tem 100 colaboradores, eles programaram as férias, eu vou lá um por um calculando férias. Lógico que elas são espaçadas durante o ano, mas eu vou ter várias férias para calcular naquele mês. Eu não preciso me preocupar com essas férias que eu tenho programada para aquele mês. Eu preciso calcular elas que já estão programadas. Então, por isso que a facilidade lá no folha de pagamento é calcular férias programadas do período tal. E o sistema vai trazer conforme a parametrização já aprovada. Tá bom? Então, é muito mais fácil, é muito mais rápido. O operacional para o departamento pessoal ficou mais simplificado. Ele ficou mais reduzido, permitindo que o departamento pessoal execute mais gestão. Tudo bem? Então, essa é a questão de férias que nós temos no produto. Tá? Bom, eu vou partir agora para contrato de trabalho. E aqui eu começo já descentralizando, por exemplo, o cartão ponto, né? E o relatório de banco de horas. Como eu disse, qualquer relatório que eu tenho na folha de pagamento, ou no ponto, ou outros módulos, eu posso inserir aqui no produto. Então, eu vou chamar aqui o mês de junho, tá? E vou pedir o cartão ponto. Vamos visualizar se essa pessoa aqui ele tem cartão ponto. Se ele não tiver, depois a gente visualiza com o colaborador, mas acredito que ele tenha. Então, veio aqui o cartão ponto, tá? Esse layout, como eu disse, é o layout do ponto eletrônico de vocês, tá? Então, ele está trazendo aqui o relatório, permitindo que o gestor imprima para os seus colaboradores, ou que cada colaborador imprima e faça a sua assinatura e devolva isso para o departamento pessoal assinado. Ok? E assim ele tem também o relatório de saldo de banco de horas. Tá certo? Também vai verificar o contrato de trabalho dele, lembrando que essa visualização de contrato de trabalho ela é igual para o gestor e para os colaboradores. A diferença é que o gestor pode olhar o contrato de trabalho de qualquer liderado. Então, aqui, ó, ele está verificando a situação do contrato dele, se ele está ativo, qual o cargo dele, o vínculo, o posto de trabalho, qual é o empregador, as informações salariais e outras atribuições que ele tem. Isso já está atualizado perante a folha de pagamento, ok? Ele vai visualizar o histórico profissional e aí lembrando, né, que algumas questões vocês permitiram que ele alterasse lá na parametrização, tá? Então aqui ele vai colocar uma data, eu vou colocar uma data aqui de 2018, eu acho que vai ter informação o suficiente para a gente analisar, tá? Vou colocar aqui até 2019, o período aqui é livre. Ele pode dizer qual evento que ele quer consultar, então o evento são as informações, os tipos de informações. Então eu tenho alteração de filial, alteração de cargo, vínculo empregatício, departamento, que é o local de trabalho, turno, centro de custo, posto de trabalho, afastamento, férias que ele tirou,
estabilidade e alterações salariais. Ele pode escolher qual ele quer ver ou escolher o motivo de cada um daqueles eventos. Tá? Eu vou colocar todos aqui para a gente poder visualizar. E ele vai trazer aqui, por data, né, o que aconteceu naquele período que eu solicitei. Então, ele tem aqui a alteração do horário, né, da jornada de trabalho, final do afastamento, início do afastamento, alteração da jornada de trabalho de novo, afastamentos, né, alteração salarial, tá? Outra alteração salarial, e assim por diante. Então, como eu disse, eu pedi de um período, ele trouxe o que aconteceu naquele período. E aí o colaborador ele vai conseguir visualizar o que ocorreu no contrato de trabalho dele. Né? O líder também vai visualizar perante a sua equipe. Tá? O demonstrativo de pagamento, que é o Olerite, né? Então, o Olerite, a partir do momento em que eu tenho lá a data de pagamento, isso também é um parâmetro que a gente pode efetuar no produto, eu posso liberar esse Olerite, então, automaticamente para o próprio colaborador e para o gestor. Então, ele traz aqui qual é a forma que eu recebo esses valores, né? Ele traz de uma forma bem simplificada para o atendimento de todos, o que está somando nesse Olerite, o que está diminuindo nesse Olerite, e as bases de cálculo, se ele tem dependente, quais os valores de base, e aqui o valor líquido dele. Ele trouxe aqui, primeiramente, os 3 últimos Olerites. Mas conforme eu for solicitando aqui, ele vai trazendo para mim sempre mais 3. E eu vou poder, então, visualizar 1 ano, 2 anos, o que for necessário, tá? Para uma análise minha ou comprovação de renda do colaborador. Quando ele quiser emitir esse Olerite, ele vai emitir com o mesmo layout do Olerite que você já imprime lá na folha de pagamento. Então, ele vai clicar para imprimir esse Olerite ou fazer o download do Olerite, tá? De forma gráfica, sem aquela forma visual. Então, aqui é o formato que a gente tem no nosso produto de demonstração. O formato, como eu disse, é o que você já tem, tá? E ele vai poder visualizar, então, esse Olerite e imprimir ou efetuar o download, ou mandar por e-mail. Né? Isso é uma visualização normal de browser que você já tem, tá? Que isso daqui não muda o formato. Ok? Ficha familiar. A ficha familiar é importante também quando tem, né, uma pessoa casou ou tem um novo dependente, tá? Então aqui, ó, eu posso editar o cadastro ou adicionar um cadastro. Eu posso adicionar então um cônjuge, né? Um filho que nasceu, eu vou inserir os dados, tá? E eu vou vir aqui e colocar o comprovante. Então, eu vou anexar o comprovante para que o departamento pessoal visualize o comprovante, né? Aí vai de novo uma notificação para o departamento pessoal. Ele vai visualizar o comprovante, vai constatar que as informações estão corretas e vai aprovar. Ele aprovando aqui, o sistema automaticamente insere o dependente lá na folha de pagamento, ok? Que ele pode colocar algumas observações, tá? E envia essa solicitação, tudo bem? Então ele pode, né, inserir na ficha familiar novos dependentes. Ele vai visualizar a remuneração salarial dele, ela é de forma anual, tá? É um gráfico e ele vai visualizar como é composto, né, o recebimento dele, né, o que ele recebeu, né, e quais são os eventos que retiram esses valores do recebimento dele. Tudo bem? De forma anual. E a evolução salarial. Quando ocorreu a evolução salarial para cada colaborador da liderança ou para o próprio colaborador. Então, aqui ele pode, né, mudar aqui o filtro, tá? E ele vai visualizar, dentro de um período selecionado, qual foi a alteração salarial que ele sofreu, ok? Todas essas visualizações, como eu disse, elas são iguais para o líder e para o colaborador. A diferença é que o líder ele vai poder visualizar para ele e para todos os liderados, e o colaborador apenas a própria informação, ele não consegue visualizar dos demais. Tá? Agora a gente tem a estrutura organizacional, que eu já mostrei para vocês, que é a hierarquia, ou a minha equipe. A minha equipe eu mostrei para vocês lá no resumo. Né? Então é a mesma informação. Tá? Ele está vendo a hierarquia, ele pode aqui da hierarquia, né, se ele quiser, ele pode acessar direto algum colaborador,
Então, se ele quiser acessar aqui, por exemplo, o Daniel, ele clica e já vai direto acessar os dados do Daniel, e aí vai verificar todos aqueles dados que eu acabei de falar para vocês do Daniel, tá? O feedback, né? Então, ele poderá escrever o feedback para um ou mais líderes ao mesmo tempo, para um ou mais colaboradores, desculpa, ao mesmo tempo. Então, ele vai inserir aqui para quem que ele está escrevendo aquele feedback, tá? Ele pode inserir mais colaboradores para participar daquele feedback. Opa, deixa eu escolher aqui. E ele vai inserir aqui o texto do feedback. Ele vai dizer a forma de compartilhamento. O feedback ele não é apenas para líder e liderado. Ele também pode ser, tá, para outros colaboradores. Então, por exemplo, eu quero fazer um feedback para um cargo par ou para uma pessoa de outra área. Eu posso efetuar aqui o feedback, permitindo que ele e o gestor dele visualizem o feedback, tá? Aqui eu vou mencionar as competências que eu quero efetuar para aquele feedback. Então, se eu estou fazendo feedback aqui de atendimento ao cliente, de negociação, o texto está se referindo a qual competência, né? Para sênior, o feedback, ele sempre tem que estar de forma positiva. Então, a gente reconhece aquilo que está sendo bem feito, né? Ou a gente mostra pelo texto a oportunidade se fosse bem feito. Né? Nós nunca levamos para o lado negativo. Então, se tem algo que não foi feito a contento do esperado e gostaria que fosse diferente, porque o resultado seria outro, então eu vou colocar como uma oportunidade, vou escrever um texto mostrando que se fosse feito de outra forma, qual resultado alcançaria. E esse resultado seria melhor. Tá? Eu posso usar os dois ao mesmo tempo e eu posso anexar arquivos comprovando aquele feedback. Como eu disse, o feedback ele pode ser público, então todo mundo pode visualizar aquele feedback. Ele pode ser privado entre as pessoas ou ele pode ser apenas para o próprio líder. Então o líder ele pode fazer um feedback apenas para ele. E aí ninguém consegue visualizar, é uma anotação dele perante uma competência de alguns colaboradores, ok? O feedback ele é interessante, né? Principalmente quando eu vou para a gestão de desempenho, onde futuramente eu vou cobrar o desempenho de uma pessoa. Então é muito difícil a gente cobrar o desempenho de uma pessoa sem ter feedback. Né? Como é que eu vou cobrar o resultado ou dizer que não houve resultado se não houve feedback? Então a gente precisa estar alinhado, o líder e o liderado, com as questões que a gente espera de cada pessoa. Então por isso que nada mais lógico do que eu ter um controle de feedback num painel de gestão, numa gestão à vista, tá? E aí eu vou poder solicitar feedback, então o líder pode solicitar feedback, o colaborador pode solicitar feedback para o líder ou para outras pessoas. Imagina um pessoal de tecnologia que atende outras áreas, como departamento pessoal, e ele fazer um feedback, solicitar um feedback para alguém do departamento pessoal sobre o trabalho que ele participou junto, né? Então, isso às vezes é importante. Então, ele vai vir aqui, vai chamar a pessoa que ele quer solicitar esse feedback, ou as pessoas, vai inserir que ele está solicitando feedback para algum propósito, ou a competência da qual ele queria esse feedback. Tá? Aí eu tenho minhas solicitações de feedback, então quantas vezes eu solicitei, das que eu solicitei, quais foram atendidas, né? Tá? Então aqui eu vou ter quem solicitou, né? Se foi atendido ou não, e aí ela foi atendida, tá? Tanto que recebi, né? A solicitação que eu recebi, como a solicitação que eu fiz. Tudo bem? Eu também tenho como analisar os meus feedbacks, os feedbacks que eu recebi e os feedbacks que eu fiz. Então aqui já é o que foi escrito, o que está realizado, que eu participei. Então os que eu recebi, tá? E aí eu vou visualizar esses feedbacks, aí tem a descrição do feedback, o tipo de feedback, tá? Quem que pode visualizar aquele feedback e se eu posso tornar esse feedback público para todos, tá? E os enviados, aqueles que eu fiz, tá? Qual a classificação que eu fiz e qual a visibilidade daquele feedback. Tudo bem? Feedbacks trocados entre a equipe. Então aqui o Paulo, né? Quem trocou feedback com o Paulo?
Aí ele tem a Alexandra, que recebeu feedbacks do Paulo e enviou feedback. O Alexandre recebeu feedback do Paulo, do Roberto e os que ele enviou. Tá? Aqui a gente não tem nenhum feedback enviado. Aqui, né, a Amélia, tá? Então, é bem simples a gente fazer a gestão desse feedback, ok? Aí o resumo de feedback da equipe. Então, são quantidades de feedbacks e quando foi o último. Lógico que se eu clicar aqui na setinha, eu vou visualizar, como eu visualizei anteriormente, os feedbacks trocados em relação ao Alexandre ou outros colaboradores. Tudo bem? Aqui a Alexandre ela tem 13 feedbacks, e aí se eu clicar aqui, eu vou visualizar quais são esses feedbacks, de quem que ela recebeu, para quem que ela fez. Tá? Olha aqui. Tudo bem? Essa parte, pessoal, de gestão do dia a dia, ela é focada para o gestor. Então, aqui é um diferencial do colaborador, tá? Ela é focada para o gestor. Então, apenas os gestores vão ter a visão de gestão do dia a dia, onde eles vão comparar salários da equipe, tá? Então, aqui ele vai comparar salários da equipe, e aí vocês podem ter cadastrado lá na folha de pagamento uma estrutura salarial, onde eu vou ter os níveis, né, salariais, dizendo qual o nível inicial, qual o nível final de cada cargo ou de cada hierarquia de cargo, e ele vai dizer, pelo salário do colaborador, qual o nível que ele está enquadrado. E vai comparar o salário entre os colaboradores da área. Tá? Eu posso sempre fazer filtros em cada tela que eu estou abrindo. Os contratos a vencer. Aqui eu não tenho nenhum contrato a vencer desse gestor, mas o que, que isso ajuda? Né? Se eu tenho um contrato a vencer nos próximos 90 dias, ele vai trazer quem são as pessoas e eu vou acessar os contratos dessas pessoas, o histórico profissional dessas pessoas. Então, todas aquelas informações que eu passei, eu vou acessar dessa pessoa que tem contrato a vencer. Tudo bem? E a evolução salarial da minha equipe. Né? Lembrando que ele visualizou a própria evolução salarial e agora, como ele é líder, ele vai visualizar da equipe. Então, eu vou colocar aqui liderados diretos, eu vou colocar aqui um período, tá? Eu vou pegar de 2018 a 2019. Aqui nós temos, então, os colaboradores, tá? E aí eu posso aqui, por exemplo, eu vou retirar o Roberto, eu posso retirar o Alexandre, ou inserir de volta e buscar qual foi a evolução salarial de cada colaborador. Tudo bem? Agora a gente vai vir para a parte do perfil, né? Então ele vai conseguir visualizar o próprio perfil, todo colaborador vai conseguir visualizar o próprio perfil. Lembrando, pessoal, que nós temos administração de papéis, o que cada um pode visualizar na ferramenta, tá? Então ele vai visualizar o perfil dele, né? Os dados que ele tem, aqui ele já pode alterar o endereço. Ele vai poder aqui adicionar um novo endereço ou alterar o endereço existente, sempre colocando comprovante, tá? Sempre colocando comprovante para que o departamento pessoal possa aprovar. Uma vez aprovado aqui no painel de gestão, ele vai atualizar lá na folha de pagamento de forma automática, ok? Os documentos e os dados bancários, tá? O perfil profissional. Se ele puder alterar o perfil profissional, ele vai poder inserir experiências passadas. Tá? Nesse produto que eu estou apresentando, ele tem todas as ferramentas de HCM, gestão de pessoas da Sênior. Esse gráfico não faz parte do painel de gestão. Aqui eu estou mostrando a integração com gestão de desempenho. Tá? Então, quando eu tenho gestão de desempenho, e aí eu recebi aqui uma pergunta do José Carlos sobre PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, ele questionou aqui, o produto painel de gestão possui plano de desenvolvimento individual? Não, não possui. O painel de gestão, ele é focado em gestão do dia a dia na parte de pagadoria, de folha de pagamento. Quando eu tenho gestão de desempenho, que é um outro produto, né, que é um outro módulo da Sênior,
que é esse módulo aqui. Aí sim, eu vou ter avaliação de desempenho, eu vou ter Ninebox, eu vou ter acompanhamento de metas e resultados, eu vou ter PDI, e aí sim eu tenho, então, esses gráficos de atendimento pela avaliação, né, que ela poderá ser 90, 180, 360, eu vou ter esse resultado demonstrado. Então, o painel de gestão, quando ele vai tendo outros produtos integrados, ele vai trazer no Analytics e no próprio produto várias informações daquele colaborador, melhorando a gestão do dia a dia. Então, isso é modular. O cliente ele decide se ele quer ter gestão de desempenho integrado ao painel de gestão, se ele quer ter gestão de remuneração integrado ao painel de gestão e à gestão de desempenho, gestão de recrutamento e seleção e assim por diante. Então, ele vai começar a ter mais gestão das áreas em que ele está envolvido. Como a gente está apresentando com foco no painel de gestão, e o produto que eu estou usando ele é completo, então esse gráfico não faz parte do painel de gestão, e o PDI questionado aquele pelo José Carlos, ele também não faz parte do painel de gestão. Porém, José Carlos, se for adquirido o painel de gestão e o gestão de desempenho, aí sim, você terá avaliação de competências, tá? Avaliação e acompanhamento de metas e resultados, chegará ao Ninebox e terá o PDI para ser lançado tudo pela própria ferramenta. Tudo bem? Aí aqui nós falamos das competências, que também faz parte do gestão de desempenho. Então aqui, vamos imaginar que esse colaborador, então, ele terminou uma certificação de idiomas. Ele vai conseguir inserir aqui, né, o certificado de idioma dele. Ele vai inserir aqui qual o nível que ele ficou de idiomas, né, e qual o nome do idioma, tá? Ele pode inserir a experiência profissional dele dentro da própria empresa ou dentro de outras empresas, né, formando ali um tipo de um currículo, ok? Ele poderá adicionar certificações profissionais que ele tem, tá? Registro profissional e projetos que ele participou, sempre inserindo datas e informações sobre aqueles itens, ok? E aí, tirando agora, indo para a parte acadêmica, né? Então a gente está no perfil profissional indo para a parte acadêmica. Ele teve uma nova formação, ele teve novos cursos, ele também pode inserir. Então, se ele teve uma nova formação, ou terminou um MBA, ou ele terminou uma nova formação, uma nova faculdade, ele vai poder vir aqui adicionar, tá? E se ele terminou novos treinamentos, ele também vai poder vir aqui e adicionar esses novos treinamentos. Se o cliente já possui o módulo treinamento, que é um outro módulo da Sênior, isso já é inserido lá no módulo de treinamento, tá? Auxiliando o controle ali do PDI. Tá? O PDI ele pode ser feito de forma técnica, onde eu posso ter o PDI, né, lá vinculado ao modo de treinamento, voltado a treinamentos necessários ou a execuções estratégicas. Então, se eu tenho um módulo de treinamento, está inserindo lá no módulo de treinamento. Se eu não tenho um módulo de treinamento, se eu tenho um módulo de folha, isso é uma visualização de um currículo, ok? E aí está auxiliando no conhecer a cada colaborador. Então, o colaborador está atualizando seus dados, ele está atualizando seus dados perante a pagadoria. Tá melhorando o seu currículo dentro da empresa. Tudo bem? E agora ele tem o perfil público. Né? No perfil público, ele vai dizer o que cada outros colaboradores podem ver sobre ele. Então, ele tem aqui os dados pessoais, que ele pode vir aqui simplesmente dizer, pronto, o pessoal já pode ver a minha data de nascimento. Se vocês lembrarem lá atrás, quando eu comecei a apresentação, eu mostrei que há uma parametrização dizendo o que ele pode ou não ter essa opção. Né? Luiz, mas eu não vou permitir que tenha esse perfil público. Você vai lá, tira essa parametrização e ninguém consegue ver ninguém. Tá? Mas a partir do momento que você permitiu ver o seu perfil público, qualquer colaborador da companhia que tem acesso ao perfil público, ele vai poder visualizar os outros colaboradores. E cada colaborador vai poder dizer o que permite ou não ser visualizado. Então, aqui ele vai dizer, eu permito mostrar o meu telefone, eu permito mostrar o meu e-mail, né? Eu teria colocado aqui um resumo do meu currículo, tá? E as informações aqui
do meu currículo. Como eu disse, o que a gente vem vindo nessa apresentação, vem visualizando nessa apresentação. Tá certo? Então, eu mostrei aqui com o foco para o gestor, tá? Dentro do painel de gestão. O colaborador, a diferença do gestor para o colaborador, eu vou fazer um acesso aqui com o usuário colaborador. A diferença é apenas o nível, né? E aí o colaborador ele só consegue ver ele mesmo. Mas, como eu disse, nada impede de ele buscar o perfil público de outros colaboradores, tá? Lógico, ele não vai ver informações que não diz respeito ao perfil público. Quem vê é só o líder, é só o RH e o próprio colaborador. Então, aqui no painel de gestão, como eu disse, ele vai ver o calendário da equipe, aí é da equipe dele, é da equipe que ele trabalha. Então, se ele está abaixo de uma pessoa, as pessoas que fazem parte daquela equipe, as pessoas que estão na mesma hierarquia, ele vai conseguir visualizar quem tem férias programadas, quem tem férias calculadas, para que ele não solicite férias no mesmo período de outras pessoas, tá? Então, ele vai conseguir acompanhar aqui essas férias. Ele vai tirar, né, solicitar as férias dele, como eu disse, ele também vai solicitar as férias. Isso tudo é permissão de usuário, tá? Então, ele vai poder atualizar. E aqui, por exemplo, ó, ele foi feito uma solicitação que retornou para ajuste. Então, ele vai clicar em ajustar, tá? Ele vai receber a notificação de que a férias não foi aprovada e voltou para ajuste. Vai vir com a notificação do motivo, né? Saldo suficiente para gerar a programação. E ele vai vir aqui, então, e alterar, né? Então, ele tem aqui, ó, menos de 5 dias, e ele vai ter que alterar, ou então, nesse caso, ele vai cancelar a solicitação de férias dele. Essas férias não foi aprovada, não chegou na folha de pagamento. Então, ele cancelou. E aí, ele vai esperar para poder respeitar toda a política. Também vai verificar aqui embaixo os períodos quitados. Como eu disse, poder emitir o recibo e o aviso de férias. Tudo bem? Ele vai visualizar o contrato de trabalho dele, todas aquelas informações que eu já mostrei para vocês, é a mesma coisa, a diferença é que ele só vê ele mesmo, tá? Ele vai visualizar também a estrutura organizacional da empresa, ele vai visualizar os feedbacks feitos para ele e que ele tem a visualização. Esse campo aqui não faz parte do colaborador, aqui é um parâmetro que a gente às vezes tem que alterar para mostrar para o cliente como é que é a visualização da gestão da ferramenta. Então, o colaborador ele não tem gestão à vista, tá? Gestão do dia a dia. E aqui o perfil dele. Então, a visualização do próprio colaborador, ela é igual à do gestor, mudando que ele só verifica as informações dele mesmo, ok? E aí, ele vai poder ser bloqueado ou não em alguma informação que vocês identificarem não caber para aquele colaborador. Tá certo? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. E aí o próprio colaborador, tá? Ele também vai poder acessar Analytics, né? Ele também vai poder acessar Analytics dele e visualizar as informações a respeito dele. Então ele tem aqui, ó, demonstrativo de pagamento, ele tem aqui um gráfico que ele já pode exibir, ele tem um resumo dele também. Aqui ele vai ter vários relatórios que ele pode consumir. Aqui o informe de rendimento, por exemplo. Então ele vai poder emitir o informe de rendimento, tá? Então, quando o departamento pessoal finalizou e já libera o informe de rendimento, então ele vai poder vir aqui e visualizar o próprio informe de rendimento, tá? O relatório, como sempre eu disse, né, é o mesmo que vocês utilizam. Então, está aqui o informe de rendimento, o próprio colaborador visualizando seu informe de rendimento, tá? E outros relatórios que vocês precisam liberar para esse colaborador. Ele vai verificar as férias dele, ele vai conhecer a equipe dele, os colegas de trabalho, como vocês podem ver aqui, ele já não tem como ver o tipo, o perfil dessa equipe. Ele vai visualizar a folha de pagamento, de novo, né, aqui o salário dele, as férias que ele tem. Então, percebam que as informações são menores, tá? Mas ele também vai ter o próprio Analytics, ok? E aí, se ele tem desempenho, se ele tem outras informações, isso agrega valor ao resultado dele. Deixa eu verificar aqui se tem algumas perguntas. Só um minuto. Isso, José Carlos, a necessidade da avaliação de desempenho, que é o módulo gestão de desempenho, tá?
Ah, Thalita, gostaria que você dissesse a qual informação se refere à sua pergunta. Ah, ok. Isso. Se você liberar para o colaborador poder inserir, então ele vai poder vir no perfil dele, tá? Eu vou entrar aqui no perfil dele. Então, se for liberado para o próprio colaborador, ele vai vir aqui no perfil dele, ele vai visualizar o perfil dele, e aí ele vai começar a ter aqui a visualização do perfil profissional, perfil acadêmico, tá? E ele vai poder inserir essas informações, tá? Então, aqui, ó, resumo do perfil profissional. Então, ele pode vir aqui e escrever aquele mini currículo, né? Ele pode vir aqui e detalhar suas atitudes, tá? E funções executadas. Ele vai vir aqui detalhar, tá? O próprio colaborador vai vir aqui detalhar, vai salvar essas informações aqui, tá? Então ele vai colocar um resumo dele. Ele pode vir aqui inserir os idiomas que ele tem, né? Então ele pode vir aqui inserir qual o nível do idioma dele. Ele pode inserir experiência profissional, né? Então, ele pode inserir essa experiência, tá? O cargo que ele teve, o nome da empresa, tá? O início, o fim, qual o porte da empresa. Então, vamos pensar que ele quer colocar as experiências anteriores à empresa que ele está hoje. Ele pode, tá? Ele pode colocar que ele trabalhou em outras empresas, ele pode colocar qual foi o cargo dele e aqui fazer o resumo das suas atividades executadas, tá? E ele poderá inserir isso como um currículo. Então, o próprio colaborador pode inserir esses dados e ele ficará aqui salvo para vocês, para consulta dos líderes, para consulta dos cargos pares ou de outros colaboradores que possa visualizar, tá? Porque esse é um dado que pode se tornar público, tá bom? Ele vai colocar o perfil acadêmico também. Então ele está formando, né, pelo perfil profissional e perfil acadêmico, um currículo dele. Tá? Então aqui ele vai inserir também, se ele teve uma nova formação, que nem ali um MBA, ele vai vir aqui e vai inserir. E vai colocar aqui o certificado comprovando que ele finalizou aquele MBA ou aquela formação. Tá? Então ele também vai formar o perfil público dele, o perfil acadêmico dele. Inserir treinamentos também, inserindo também os comprovantes de finalização. Tudo bem, Thalita? Então, o próprio colaborador ou o gestor, aí depende de como você libera a utilização dessa ferramenta, vai poder acessar essas informações. E vai poder inserir. Tudo bem? De nada. Bom, pessoal, podem ficar à vontade para fazer perguntas. Eu vou para o módulo marcação de ponto. E depois que o módulo marcação de ponto, depois que eu finalizar a apresentação dele, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tanto do painel de gestão quanto do módulo marcação de ponto. Podem ir questionando, tá? Eu vou apresentar outro produto para a gente conseguir fazer dentro do nosso tempo e para que eu possa liberar no final um bate-papo aqui com vocês, tá? Tudo bem, Thalita. O posto de trabalho, ele pode ser multiempresa, tá? Ele pode ser multiempresa. O próprio posto dele tem que ter uma empresa direcionada. Mas nada impede que aqui abaixo tenha postos de outras empresas. Tá? Não sei, ele está registrado em uma empresa, né? Se ele tiver registro em várias empresas, como a gente tem clientes de múltiplo contrato, aí você vai ter vários postos que ele pode estar inserido em vários postos. Mas se ele é contratado pela empresa 1 e eu tenho 10, 15, 20, 300 empresas e ele é líder de pessoas de outras empresas, esses postos de trabalhos de outras empresas poderão ser inseridos abaixo dele. Assim como nós temos muitos clientes que a liderança muitas vezes é terceirizada, ela é PJ, tá? Ou uma pessoa terceirizada, tá? Um CEO que é contratado como PJ, ele entra também no mesmo caso.
Então, você vai cadastrar o terceiro na sua folha de pagamento, sendo PJ ou não, porque aqui eu não estou falando ainda de pagamento, não estou falando de folha hoje, né? Eu estou falando aqui especificamente de painel de gestão. Então, você vai inserir esse terceiro na sua folha de pagamento, vai colocar ele num posto de trabalho e abaixo dele ele poderá liderar pessoas CLTs, prazos determinados, tranquilamente. Isso é muito tranquilo com a questão do posto de trabalho, tudo bem? Então, Thalita, sim, poderá ter pessoas de outras empresas e ele pode até ser um terceiro ou de outra empresa. Isso sem problema nenhum, tá bom? Bom, eu vou falar um pouco do marcação de ponto. Deixa eu abrir aqui uma apresentação que eu tenho por causa do celular, tá? Porque o marcação de ponto ele é utilizado, então, no celular, né? Espera aí. É ao contrário aqui. Então, pessoal, falando então do marcação de ponto, do aplicativo marcação de ponto, lembrando que agora é um aplicativo, e qual é o intuito desse aplicativo? Né? Então, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de home office, nós temos clientes que têm uma porcentagem grande de home office, tem empresas que vai ficar home office, né? Tem empresas que estudou, verificou que a produtividade não caiu, verificou que as entregas não caíram, e que eles conseguem ter ganho de produtividade até. Então, eles verificaram que a pessoa pode sim trabalhar home office, né? Mas a gestão a gente não pode perder. Então, eu mostrei o painel de gestão que, independente de onde eu estou, eu tendo internet, eu vou poder acessar pelo celular, acessar pelo tablet, porque aqueles gráficos, aquelas informações todas que eu mostrei naquele site, ele é responsivo. Responsivo é o nome que a gente dá a um site, a uma tecnologia que se adequa ao tamanho da tela. Então, ele reconhece o tamanho da tela e se adequa. Tá? Então, é quando vocês acessam o site pelo celular ou pelo tablet, que vocês verificam que ele é um pouquinho diferente de quando acessa pelo colaborador, pelo computador, desculpa. Então, esse site é responsivo, ele vai se formatar ao tamanho da sua tela, ok? O marcação de ponto já é um aplicativo, então você vai baixar ele no celular ou no tablet, tanto faz. E aí você vai marcar os pontos. Ele serve especificamente para marcar ponto, tá bom? Então, por que eu abri uma apresentação? Para vocês verificarem as telas, né, que estão nesse celular, tá? Então, aqui nós vamos atender, e aí é algo que a Sênior ela leva muito a sério, a questão de legislação, atendimento às legislações. Então, aqui nós vamos atender primeiramente a 373, que ela é uma alteração pequena da 1510. Quem não conhece a portaria 373, ela muda 1510, permitindo que o relógio seja imóvel, ele não tenha um endereço fixo, e que ele não tenha que imprimir um comprovante. Das demais exigências, ele tem que atender. Ok? Aí nós temos ganho de localização de GPS, se bem que quando a gente está falando de home office, a localização de GPS não é algo que muda, porque se eu estou aqui hoje, eu estou trabalhando de casa, eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo a esse webinar também estão em suas casas, né? E aí qual a diferença de eu ter o GPS? Se é na minha casa, se é na casa da minha mãe, se é na casa da minha avó, não há muita diferença, né? Isso era muito levado em consideração quando eu tinha uma pessoa que trabalhava de área externa. E ainda temos pessoas que trabalham externo. E aí sim, essas pessoas a gente quer controlar, então, essa localização. E aí a gente cria o que a gente chama de cerca virtual. A cerca virtual é para facilitar a identificação. Se essa pessoa ela registrou o ponto onde ela poderia registrar o ponto, ou se ela registrou o ponto fora de uma área permitida. Nunca vamos bloquear o registro de ponto. Mas vamos ter a gestão se ela marcou ponto dentro de uma área permitida ou não, ok? Aí nós vamos ter os históricos de marcações, né? Possibilitar ali NFC, mas é muito difícil, né? Eu querer marcar ponto no celular pelo cartão. Nós temos o histórico das últimas 100 marcações. Pode ser utilizado offline, sem problema nenhum. Então, se eu estou em viagem, se eu estou num lugar, numa área agrícola, principalmente, que eu não tenho a comunicação, eu vou poder marcar o ponto, e quando houver essa comunicação, o sistema vai carregar essa marcação para mim, tá?
Então não tem problema, ele vai manter essa marcação no celular. Quando ele conseguir carregar, cada marcação ele carrega de uma única vez, garantindo essa comunicação. Tá? Ela é muito rápida e muito leve, e ele aí sim elimina aquela marcação e deixa como histórico. Tá? Eu vou ter as APIs prontas já no ambiente da Sênior. Hoje, o marcação de ponto é liberado para clientes que não têm o nosso sistema de ponto. Então, mesmo as pessoas, as empresas que não têm nosso sistema de ponto, ele também pode ter marcação de ponto. Tá? É para Android e iOS. Tá? Eu tenho alguns pré-requisitos principalmente de versões, né, de Android e iOS, que é o smartphone e o Apple, né? A sistema da Sênior, quando for integrado o sistema da Sênior, tá? E os web services já estão todos prontos na ferramenta. Então aqui, pessoal, é a tela onde eu vou logar. Então eu vou efetuar o login, usuário e senha, lá no celular, tá? É bem simples, tá? É um aplicativo. Aí ele vai me mostrar uma tela onde eu vou efetuar a marcação, tá? E aí eu vou ter o horário, a data, eu vou colocar o dedo no posicionamento solicitado, não é biometria, é apenas um lugar onde identifica onde eu devo colocar o dedo, e ele vai mostrar para mim ali as últimas marcações. As últimas marcações são as últimas 24 horas, tá? Para eu verificar. Às vezes eu comecei a trabalhar e não lembro se eu marquei o ponto ou não. Então eu vou lá, abro o aplicativo e ele vai falar, você já marcou o ponto. Então, não vou marcar de novo. Tá? Ele também tem uma trava que se eu tentar marcar em menos de 5 minutos de uma marcação e outra, ele me avisa, ó, você acabou de marcar o ponto. Mas ele não impede. Se a pessoa falar, quero marcar mesmo assim, ele vai marcar o ponto da mesma forma. Tudo bem? E aqui nós vamos consultar as últimas 100 marcações. Então, o que, que acontece? Esse colaborador agora recebeu o cartão ponto, já calculado, ele visualizou o cartão ponto pelo painel de gestão, ele vai imprimir para assinar. Só que para ele assinar, ele quer garantir que aquelas marcações elas foram feitas pelo aplicativo. Né? Se ele está fazendo lá no relógio de ponto, ele vai ter o comprovante que vai sair e ele vai poder guardar. Mas como aqui a gente está falando do aplicativo, como é que ele faz essa comparação? Então, ele vai ter lá o celular, ele vai abrir o aplicativo, vai ter as últimas 100 marcações, mostrando para ele quais são as marcações efetuadas em cada dia, para que facilite para ele a comprovação, então, do cartão ponto. Então, pessoal, a gente está garantindo aqui a portaria 1510, que nesse caso se chama portaria 373, tudo bem? Agora, eu vou voltar lá para o nosso SeniorX, que é onde estão os produtos web, para mostrar para vocês a parte do departamento pessoal. O que fica entendido, então? Para o colaborador, ele vai ter como logar. Ele logou uma vez, ele não precisa logar de novo, a não ser que há alguma questão no celular dele que efetue esse logoff. Ele vai marcar os pontos dele de forma online ou offline, sem problema nenhum, e vai poder visualizar as marcações consultando quando ele receber os documentos, ok? Aí, o departamento pessoal, ele vai dizer quem pode utilizar o celular, né? E aí ele vai poder dizer também quem pode usar o próprio computador para marcar o ponto, tá? Então, aqui o próprio colaborador poderá marcar o ponto pelo computador. Ah, eu não quero que ele utilize o celular dele. Eu coloquei ele em home office, mandei um computador para ele trabalhar em casa e agora eu quero que ele registre o ponto pelo próprio computador. Sem problema nenhum. Ele vai vir aqui e vai registrar o ponto dele, tá? Ele também vai visualizar as últimas 100 marcações que ocorreram, tá? Então, vocês vão dizer quais os colaboradores que podem utilizar esse produto, né? Vocês vão dizer, aí você pode ou não permitir o uso de quais equipamentos, pode deixar livre ou pode liberar isso por autorização, isso é um parâmetro. Vocês vão criar cercas virtuais, cada colaborador poderá ter várias cercas virtuais. Então, eu vou abrir uma aqui de teste e vou alterar ela, tá? Então, aqui, a hora que a gente visualizar, né, o mapa geográfico, eu tenho aqui a cerca virtual. Eu posso inserir mais de uma cerca virtual, tá? Posso inserir mais de uma cerca virtual, então eu vou colocar outra aqui, por exemplo. Posso colocar quantas cercas virtuais eu quiser. Posso criar várias estruturas de cerca, e aí eu falo, o colaborador X tem que respeitar essas cercas virtuais, e esse outro colaborador outras cercas virtuais. Posso colocar uma ou várias, como eu estou dizendo, tá?
ela pode ser do tamanho que for necessário. Então, eu vou buscar aqui, ó, tá? Hoje eu estou aqui, eu sou de Ribeirão Preto, e eu tenho aqui essa cerca virtual aqui que está ocupando quase o estado todo. Eu vou alterar ela, tá? E vou inserir uma aqui na cidade de Ribeirão Preto, ok? E aí vocês vão observar que eu vou poder inserir essa cerca num quarteirão, uma empresa, tá? Eu vou alterar o tamanho dela, ó, deixar ela bem pequena. Vou puxar ela para cá. Tá? Eu posso excluir ela e colocar ela de novo com o tamanho que eu preciso, sem problema nenhum. Então vocês podem observar que eu vou deixar ela poder deixar ela do tamanho de um quarteirão, ok? Ou reduzir para o tamanho de uma empresa. Então vamos imaginar aqui, tá? Que a empresa de vocês pode ser, por exemplo, esse espaço aqui, e eu vou reduzindo. Então, pessoal, observa que eu garanto que o colaborador ele registrou o ponto dentro, tá, do ambiente da empresa. Ou se eu tiver clientes que ele visita, eu vou criar várias cercas virtuais mostrando que ele acessou dentro daquele ambiente. Então a gente tem pessoas, por exemplo, muitos clientes que são supermercados. E aí você tem as pessoas que passam pelos supermercados fazendo análise de estoque, análise de reposição, e essas pessoas eles são até promotores de venda, então ele participa de alguma empresa. Então eu quero que ele marque ponto quando ele chega naquele supermercado, e aí eu posso colocar aqui, né? Então ele vai marcar ponto sempre dentro da cerca virtual, ok? E aí eu vou ligando as pessoas que eu quero àquela cerca virtual. E aí nós vamos então para a parte do mapa. Então agora no mapa eu visualizo para cada marcação, tá? Eu acabei de fazer uma marcação web aqui, ó, tá? Lembra que eu abri a tela, cliquei, então ele fez a marcação aqui às 10h32 do dia 17/8, né? Pela web, e aqui ele vai mostrar a minha localização lá em Ribeirão Preto, tá? E aí eu posso buscar quem está dentro da cerca, então quem marcou ponto dentro da cerca, né? Olha lá, marcou ponto dentro da cerca. A pessoa tinha várias cercas, ela respeitou a cerca ali de Blumenau. E quem marcou ponto fora da cerca, né? Então aí se eu voltar aqui, eu vou achar aqui a marcação, olha lá, tá? Vou achar a marcação e vou verificar que a pessoa marcou ponto fora da cerca. Tudo bem? Então, o marcação de ponto, essas marcações que eu estou registrando ali no celular ou no computador, elas caem via API diretamente no sistema de ponto, tá? Sendo ou não sendo sênior, ela vai cair dentro desse sistema de ponto de forma online, ok? E aí você não tem essa preocupação de recoletar a marcação, de perder a marcação. Se eu tiver offline e eu marquei ponto, essa marcação não foi, quando eu ficar online, essa marcação será carregada. Tudo bem? Essa marcação é carregada em questões ali de poucos minutos. Então, se eu registrei o ponto agora e eu estou online, essa marcação que eu acabei de registrar, essa marcação já está no sistema para poder ser processada. Tá certo? Então, esse é o sistema de marcação de ponto. É o aplicativo Marcação de Ponto 2.0 que a Sênior tem, que também respeita, tá, a questão de motoristas. Então, também quem tem transportadoras ou quem tem motoristas com a regra de motorista rodoviário, também estamos respeitando essa questão, ok? Bom, então o foco hoje do nosso webinar, e aí a gente vai programar novos webinars para demonstrar outros produtos, como gestão de desempenho, tá? Gestão de remuneração, gestão do ponto, gestão de recrutamento e seleção, né? Então, esse webinar, o foco dele era passar para vocês, principalmente nessa fase que a gente está passando de home office, como vocês podem controlar a gestão à distância, né? A gestão dos seus liderados,
né, os dados e as informações de forma descentralizada, não ocupando o tempo de pagamento da equipe de departamento pessoal, deixando que eles tenham tempo para executar as atividades deles e descentralizando relatórios, descentralizando informações, ok? Isso, como eu disse, de forma atualizada. Então, tem informações que a gente atualiza praticamente no momento em que ela foi alterada, tem informação que a gente programa para atualizar de um dia para o outro, mas eu sempre digo que a hora que eu cheguei na empresa, eu abri o painel de gestão e eu estou olhando aqueles gráficos, eu garanto que aquelas informações são atualizadas, tá? Então, o líder, ele já vai ter os relatórios em suas mãos, as informações dos seus liderados, e ele vai conseguir visualizar a marcação de ponto, né? O próprio colaborador consegue marcar ponto do home office ou trabalho externo, ou em viagem, para não ficar sem a marcação. A marcação respeitando, né, a portaria 373, que respeita a portaria 1510, ok? Então, pessoal, essa parte técnica a gente está finalizando aqui na nossa demonstração. A gente mostrou aqui praticamente os dois produtos como de forma completa, tá? Programamos um tempo maior de webinar para que vocês tirem dúvidas. Nós temos aqui comigo, tá? Pessoas que são representantes comerciais da Sênior, então gestores de negócio, que estão aqui e que vão poder responder a perguntas de vocês em relação a políticas, em relação a como adquirir esses produtos, tá? Ou se você já é cliente Sênior, se você não é cliente Sênior, ou se você até quiser conhecer outros produtos, nós gostaríamos que vocês colocassem aqui no bate-papo, tá? Porque assim a gente pode até formatar novas apresentações. Gostaríamos de receber depois o feedback de cada um que foi inscrito. Agradeço a participação de todos e agora eu fico aqui disponível para tirar dúvidas técnicas que eu não respondi ou que vocês possam aí ter que não foram questionados, ok? Muito obrigado. Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, podemos sim, tá? Podemos enviar uma breve apresentação, tá? Obrigado, mesmo atrasado, não tem problema, nós estamos aqui para atendê-lo. Vou pedir, tá, para um dos gestores fazer contato contigo, ok? E qualquer coisa, nós podemos agendar uma apresentação focada para vocês, tá? Então, qualquer participante aqui que desejar ter uma apresentação, né, e poder participar dessa apresentação, porque daí a gente vai abrir para que vocês possam compartilhar suas dúvidas de forma online. Então, nesse momento, não dá para eu abrir aqui a participação de todos, mas quando a gente está focado em cada um, vocês podem sim participar com a gente. Então, no caso aí, Rodrigo, fica à vontade, um gestor vai estar entrando em contato contigo. Florival, tudo bem? O que acontece, tá? Nesse produto, ele não tem solicitações por processo, ok? A Sênior, ela tem um outro produto que chama BPM, tá? Que esse BPM ele é gerenciador dos processos da empresa, não só para o departamento pessoal, mas para a empresa como um todo. Qualquer fluxo de processo
que a empresa tenha, seja ele de outros departamentos, da indústria, ou da administrativo, ou custos. Então, as solicitações, elas são feitas nesse produto de BPM. Tá? Então, não temos no painel de gestão a solicitação de desligamento. Nós temos ali a solicitação de férias, com foco, como eu disse, no fluxo. O colaborador pedindo vai para o líder e o líder aprovando vai para o departamento pessoal aprovar. Se o líder pedir, vai direto para o departamento pessoal. Então, nós não temos a parte de solicitações nesse produto de painel de gestão. Tá? As solicitações, como eu disse, são feitas através do outro produto, que é o nosso BPM. Tá? E aí nós poderemos também agendar uma apresentação desse módulo BPM, que não é focado especificamente em gestão de pessoas, então ele poderá ter todas as solicitações de gestão de pessoas, mas poderá ter todas as solicitações da empresa como um todo. Tá? Tudo bem, Florival? Eu vou liberar a participação aqui da Ariadna, que é uma gestora de negócios com a gente, para ela se apresentar e ela falar de uma campanha desses produtos que eu acabei de apresentar, que é o painel de gestão e o marcação de ponto 2.0. O Claudemir, deixa eu liberar a Ariadna aqui. Ariadna, eu estou liberando, então, a sua participação. Você pode ligar a sua câmera e liberar o seu microfone, tá? Acabei de liberar aqui, você pode entrar aqui com a gente online. Então, pessoal, quem não conhece a Ariadna, por favor, se apresente, fique à vontade. Olá, excelente dia a todos. Eu sou gestora da base, junto com a minha equipe, que está aqui na sala junto com vocês. Cada um de vocês já tem o gestor comercial que atende cada um de vocês. E a ideia do nosso webinar é estar mostrando para vocês tudo que o Luiz Gustavo mostrou de diferencial, facilidade, melhorias para dentro da parte de gestão de pessoas do HCM, e principalmente porque a Sênior está com uma campanha até outubro para aquisição desses produtos do painel de gestão e app do ponto, principalmente, de descontos de até 40%, né? Então, tem uma classificação da quantidade de colaboradores e esses descontos. Então, a Sênior está com uma campanha até outubro para aquisição desses produtos de desconto na habilitação, na aquisição dele de até 40% e de 3 meses de carência para a mensalidade. Lembrando que tanto o painel de gestão quanto o app do ponto, ambos são em SaaS, tá? Ambos são na nuvem. Já respondendo uma pergunta que fizeram ali em cima, para ter marcação de ponto tem que estar na nuvem. Não, você não precisa estar na nuvem, tá? O app é na nuvem, mas você pode ter o sistema on-premise normal, conforme vocês têm hoje em CDU, né, dentro do servidor de vocês, e o app do ponto na nuvem, fazendo interligação com o sistema de vocês atual. Então, como sugestão, aproveitem essa oportunidade, procure o gestor de negócio de vocês, cada um de vocês tem um gestor de negócio, procure o gestor de negócio de vocês, aproveitando essa oportunidade de descontos de até 40%, dependendo da classificação de cada cliente por quantidade de colaborador, e da isenção de 3 meses da mensalidade, ok? Só, eu estou respondendo algumas dúvidas aqui, tá? Então, eu escrevi ali no bate-papo. O Claudemir, ele perguntou se o marcação de ponto, para ter marcação de ponto, precisa estar em nuvem, né? E aí, Claudemir, não precisa estar em nuvem, tá? Você não precisa estar com seus módulos em nuvem. O marcação de ponto, ele é em nuvem. Ele é. Mas você não precisa ter o ponto em nuvem, você não precisa ter a folha em nuvem. Tá? Você pode estar aí com a sua infraestrutura, ele vai comunicar via API com os produtos. As APIs lá no controle de ponto do seu produto, elas já existem, tá? A gente só precisa ativá-las, e as APIs do marcação de ponto 2.0 já existem. Então, a hora que você adquire o produto, a gente liga essas APIs, e aí, como eu disse, você vai parametrizar lá no controle de ponto o que pode estar indo para o aplicativo. O aplicativo, ele não necessariamente
ele tem que ter a cerca virtual e a marcação pelo GPS. O GPS é obrigatório no celular ou no tablet para garantir a marcação data e hora. Mas ela pode ser visualizada no mapeamento que nem eu estou mostrando aqui, tá? Ela pode ser visualizada aqui ou não. Então, se você tiver apenas o marcação de ponto 2.0 e não quiser colocar ele aqui com esse ambiente, tá? Onde você vai ter a cerca virtual e o mapeamento, você pode colocar, tá? Ele vai ter o aplicativo no celular e as pessoas vão marcar ponto. E aí você vai receber no teu controle de ponto sem estar o controle de ponto em SaaS. Esse produto vai estar em SaaS. O controle de ponto não precisa, ok? Juliana, um pré-requisito para o painel de gestão é o posto de trabalho, tá? É lógico que a gente analisa caso a caso, tá? Mas a gente não tem hoje nenhum cliente que a gente plantou por painel de gestão sem a configuração exata do posto de trabalho, ok? O marcação de ponto 2.0, ele não depende do gestão de ponto, tá? O gestão de ponto, ele é um outro produto que ele vai fazer o quê? O gestão de ponto, ele vai fazer a descentralização do controle do ponto. Então, depois que eu marquei o ponto pelo marcação 2.0, eu vou ter que agora apurar essas situações, né? Então, eu vou receber isso no controle de ponto da Sênior, vou apurar. E aí o gestão do ponto, ele descentraliza a gestão. Se a pessoa tem hora extra, se a pessoa tem adicional noturno, se ela faltou, se ela atrasou, né? Então, o marcação de ponto 2.0 não depende de nenhum outro produto, tá? A não ser que você não for cliente da Sênior e tiver um outro sistema de ponto. Mas se você for cliente da Sênior, ele depende ali apenas do controle de ponto, que é o sistema que você já tem hoje na sua base. Então, aí você adquirindo marcação de ponto 2.0, ele vai transitar essas marcações, esses cadastros, com o controle de ponto. Você não precisa ter a gestão do ponto ou outra ferramenta da Sênior. São ferramentas independentes, ok? De nada. E deixa eu buscar aqui quem perguntou, só um minutinho, deixa eu subir aqui a tela. Florival, essa informação que você pediu, né, para o colaborador poder abonar, solicitar abono, essa informação é do gestão do ponto, tá? Então, é esse outro módulo que está aqui, tá? Se você observar na apresentação, ele está aqui presente. Esse outro módulo, que é o gestão do ponto, ele é para que o colaborador possa visualizar o próprio ponto, ele pode inserir a sua própria marcação, ele pode solicitar abono até efetuar os abonos de forma tranquila, de forma simples, intuitiva, tá? Então, aqui sim, ele poderá solicitar um abono ou inserir a própria marcação. O gestão do ponto não é nosso foco hoje, mas acredito que em pouco tempo a gente vai fazer um webinar sobre ele, porque depois que a gente apresenta o painel de gestão, né, que eu estou descentralizando a pagadoria, e depois que a gente apresenta a marcação de ponto 2.0, a sua pergunta, ela faz muito sentido, né? Agora que eu estou marcando ponto de casa, que eu estou tendo a gestão dos meus colaboradores, como é que eu controlo o ponto desse pessoal? Eu não mostrei no painel de gestão que dá para controlar o ponto, apenas visualizar o cartão ponto. Então, é através da gestão do ponto, que é outra ferramenta, que elas não são dependentes, ok? Elas são complementares. Então, a Juliana perguntou, eu quero adquirir o marcação de ponto, eu tenho que adquirir gestão do ponto? Não. Mas, se eu quiser abonar pelo colaborador, o colaborador efetuar o abono, o colaborador solicitar, é pelo gestão do ponto, ok? Nós vamos, então, agendar um novo webinar para esse produto. Obrigado aí pelas dúvidas. Essas dúvidas, elas nos auxiliam até a melhorar essa nossa apresentação e deixar claro para vocês, sem dúvida, o que cada produto executa de rotinas, né? Pessoal, nós temos mais alguns minutos, tá? Podem ficar à vontade para questionar, tá? A Ariadna, ela já explicou sobre a nossa campanha, ok? Após essa apresentação, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a Sênior do Oeste Paulista.
e solicitar apresentações como específicas. A gente faz isso praticamente todo dia, tá? Nós podemos apresentar focado para a sua empresa e você participar da apresentação, onde você poderá tirar dúvidas, poderá fazer algumas análises no produto, participando comigo nessa apresentação ou com outro apresentador que participe no momento, ok? O Rodrigo pediu ali a apresentação, a Ariadna já conversou com ele, nós vamos estar entrando em contato, tá? Para enviar uma documentação até efetuar essa apresentação. Alguém tem mais alguma dúvida que queira tirar com o Luiz? Pessoal, nós da Cena do Oeste Paulista, nós agradecemos muito a presença de todos. A maioria das pessoas aqui a gente já conhece, já apresentou alguns produtos, tanto em loco como remoto. Nesse momento a gente vai ter mais webinars para levar para vocês novidades, para levar para vocês inovações. Então a Cena vai começar a preparar novos webinars para que vocês estejam acompanhando o que a gente traz de solução para o cliente. A gente sempre gosta de apresentar solução, para cada cliente tem uma necessidade, então a gente gosta também de ouvir as necessidades dos clientes e atender a todas elas, tá? Então, muito obrigado aí por participarem. Acredito que a gente conseguiu atender aqui os questionamentos e as dúvidas. E espero vê-los, né, nos próximos que nós prepararmos aqui para vocês, porque é sempre para trazer, como eu disse, inovação e solução. A gente tem mais alguns minutos aqui, pode ficar à vontade, tá? Por questionar, por tirar dúvida. Obrigado, Florival. Obrigado pela participação. Até a próxima. Tá? Boa semana para você também. Obrigado, Natália. Obrigado a todos que participaram aqui do nosso webinar. Boa semana a todos, uma ótima semana a todos. Tá? Vamos se cuidar, vamos cada um garantir a sua saúde, que a gente vai sair dessa, passar por essa e daqui a pouco estaremos presentes de novo. Obrigado, Flávio. Marcos, muito obrigado. Dorilene, obrigado. Débora, obrigado. Um abraço. Obrigado pela participação. Vladimir, um abraço, muito obrigado. Gomes, Stephanie. A participação de vocês é importante aí para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, tá? Muito obrigado pelas perguntas, tá? Todas as perguntas são válidas e importantes para melhorar o resultado desse webinar. A participação de todos é muito importante. Giovana, muito obrigado. Um ótimo trabalho para você também. Uma ótima semana. Thalita, obrigado. Que bom que você gostou. Tá? Espero que atendeu essa expectativa o webinar. Tá? Daniel, obrigado. Só, se a gente acertou ou a gente errou em algum caso aqui, a gente quer sim levar para vocês a nossa verdade, o nosso compromisso em atender com vocês, o compromisso da solução, tá? Em atender a expectativa de todos, tá bom? Obrigado a todos novamente. Ótima semana a todos.
Pessoal, quero agradecer novamente, tá? Também quero agradecer ao Gustavo Muniz, que faz parte do nosso setor de marketing comercial. Então, o Gustavo, ele preparou, ele leva para nós a condição de acontecer esses webinários, né? Nós dependemos muito dele e contamos muito com ele para sempre nos apoiar. A Ariadna e aos outros gestores de negócio que também estão sempre junto com a gente, apoiando no feedback dessas apresentações e também trazendo para a gente o que é importante, tá, para vocês nesse momento, né? Então, agradeço aí a todos os nossos gestores comerciais que estão presentes, ao Gustavo novamente. Obrigado, Gustavo, companheiro aí, que sempre permite que a gente consiga realizar esse trabalho aqui de forma bem profissional. Obrigado, Diego. Obrigado, Leandro. Obrigado, Murilo, Jaqueline. Obrigado, Gustavo. Pessoal, então nós vamos finalizar, tá? Novamente quero agradecer a todos, tá? Obrigado, Johnny. Novamente nós queremos agradecer a todos, tá? Aguardamos vocês nos próximos webinários que teremos. Já tem outro agendado, ok? Tem outro agendado sobre orçamentário, né? Então, pesquisem lá com a gente, pesquisem no nosso site, pesquisem no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, os novos webinários, convidem pessoas que vocês acham que faz sentido na participação. Então, agradeço a todos, tá? É um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Boa semana a todos, um ótimo trabalho. Muito obrigado. Saúde a todos.